Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Queridos companheiros, saudações a todos, que a paz e a alegria reinem nos nossos corações. O tema de hoje está inserido no capítulo 17, Sede Perfeitos. O item é os superiores e os inferiores. É o item 9 do capítulo, portanto, 17. É uma instrução ditada por François-Nicolas Madeleine, o cardeal Morlot, proferida em Paris, 1863. Então, os superiores e os inferiores. O cardeal nos traz, Morlot foi um homem, foi um clérigo, no curso da sua vida, foi arcebispo, foi cardeal, etc. E ele nos traz esse tema para nos alertar da importância de sermos companheiros, de sermos compreensivos, sermos humildes, exercer o princípio da autoridade com respeito aos inferiores e também em relação aos inferiores, que eles sejam obedientes, respeitosos com os seus superiores hierárquicos. Então essa experiência nós a vivenciamos no nosso trabalho, na vida social, na nossa família, na nossa casa espírita. Então, que cada um de nós, conforme a natureza da sua existência, conforme o seu grau de comprometimento com a obra que nos associa, nós devemos respeito um ao outro, sejamos superiores ou inferiores. E superiores e inferiores aqui fala principalmente da posição que a gente ocupa em qualquer estrutura organizacional. No trabalho, na casa espírita, no nosso lar, na condição de pais, somos superiores. Na condição de filhos, somos inferiores. Ou seja, devemos prestar satisfação, prestar obediência com respeito e consideração. E os pais, por ter um encargo maior, porque quem há muito é dado, muito será exigido, portanto, a posição de pai nos traz um encargo mais expressivo do que o do filho, porque cabe ao pai orientar, educar, traçar o caminho que deve seguir o filho, fazendo dele um bom cristão, um bom espírita, para que ele possa, ante essas diferenças sociais, não ter a sua vaidade aguçada, não permitir que ele faça da sua superioridade um motivo de humilhar quem está em condição inferior. E vice-versa. Há aquele inferior que não tenha para com o superior qualquer sentimento de reserva, porque todos nós compomos uma família universal, porque somos todos filhos de Deus. E é esse desempenhar dessas funções, dessas tarefas inerentes aos superiores ou aos inferiores, é que vão nos qualificar para prosseguir nessa caminhada da evolução espiritual. Nenhum é melhor do que o outro, cada um na sua função, dando o máximo de si, fazendo do encargo um meio de gerir seus sentimentos mais nobres, de caridade, tolerância, prudência, respeito. Então, nós devemos isso um para com o outro, cumprindo lá um dos 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tanto é assim porque é esse vínculo que nos une aos inferiores aos superiores, é traçado pela lei de amor. Nesse capítulo, Sede Perfeitos, o primeiro título que o Kardec explora são os caracteres da perfeição. Quando ele fala, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos rodeiam, aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então ele abre com a chave, na minha percepção, de ouro, quando ele fala da lei de amor. Nos convida a todos para amar
os nossos subordinados ou os nossos superiores hierárquicos. Mas essa superioridade e inferioridade não está restrita ao indivíduo encarnado. Nós vamos verificar que no Livro dos Espíritos, ou seja, na seara espírita, no plano espiritual, há também essa hierarquia, porque todo grupo, todo ambiente destinado a um objetivo comum, que tem mais de um indivíduo, é necessário que haja uma regulamentação, ainda que informal, para que não haja atritos, uma liderança. E essa liderança é dada no momento que nós assumimos esse encargo. Porque muitos de nós, movidos pela vaidade, pelo egoísmo, exercemos uma liderança perniciosa aos nossos companheiros que nos ajudam. Então, o encargo da superioridade é porque espera-se de cada um que é superior a disponibilidade de estender a mão ao inferior para que ele, se associando a esse pensamento transcendente, que é o cumprimento das tarefas em solidariedade, possa dar cumprimento às regras da boa convivência. E o cardeal, ele inicia a sua instrução da seguinte forma: a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que se acha dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem, conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Ou seja, a superioridade é encargo. Por quê? Porque nós, quando cumprimos um papel de comando, nós temos um dever social, e vou além, operando em nós a lei de amor, a gente consiga passar para os que nos rodeiam os talentos de que dispomos. É a luz divina que temos que acender em nós para que ilumine os nossos convivas, né? E na expressão de André Luiz, quem acende uma luz ilumina-se primeiro. Então aquele que estudou, que se preparou, que lutou, venceu obstáculos para ampliar o seu conhecimento, seja institucional, quer dizer, científico, seja espiritual, é natural que ele ascenda a uma categoria superior pelo próprio esforço. E aqueles outros que ainda não tiveram essa oportunidade, ou se a tiveram, não aproveitaram o ensejo, esses serão os inferiores que nos prestarão solidariedade como trabalhadores em Cristo. Então, a autoridade, o atributo da autoridade, ele é um encargo, não é um prêmio. Ele exige de nós desprendimento para que não humilhemos os nossos semelhantes. Nos conduz a tomar as providências mais ostensivas para que o grupo se permaneça uno, sob pena de fraturarmos um grupo profissional, social ou espírita pelas vaidades de que somos dotados atualmente. Então, aí surge a pergunta: é só no plano terrestre que existe hierarquia? Porque todos os lugares nós vivenciamos isso. Se é um clube, tem o presidente, a administração, e tem os mais de tarefas mais modestas, que são os que cuidam da faxina, da limpeza, mas todos filhos do mesmo Criador, portanto, sujeitos ao cumprimento das leis naturais. Nos templos também temos a hierarquia, né? Se pegarmos a estrutura da Igreja Católica, por exemplo, Papa, Cardeal, etc., etc. Na seara espírita, nós temos os nossos dirigentes espíritas. São aqueles que estão trabalhando há mais tempo do que nós, estudando com mais compromisso que nós, e ascendem a essa função, não para nos maltratar em absoluto, mas para nos ensinar
a percorrer aquele caminho que, pela sua inteligência, ele pôde percorrer e lograr êxito frente ao conhecimento dessa nobre doutrina que é a doutrina espírita. Então nós somos meros depositários dos cargos que temos. Então os títulos que conquistamos em universidades, títulos honoríficos de uma forma em geral, de rei, de presidente, de engenheiro, advogado, etc., são títulos que adquirimos no plano terrestre e que não levaremos para lá. Vejamos aquela passagem trazida no livro Céu e Inferno, da rainha de Oudh, aquela rainha indiana que humilhava os seus inferiores no plano material e, ao desencarnar, foi recebida por aqueles servos. Estranhou o ambiente porque não foi tratada com a reverência que ela se julgava credora, porque na Terra ela e a Índia era construída socialmente pelas castas. No plano espiritual essa ordem não foi observada, porque chegamos lá, somos apenas a nossa essência. A única coisa que nós levamos para o plano espiritual são as aquisições da inteligência e de natureza espiritual. Então, nosso patrimônio, sabemos, somos meros usufrutuários. E o Livro dos Espíritos, na pergunta 274, indaga: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Resposta: muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, a autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então, o que vai nos dignificar é a ascendência do conhecimento, especialmente moral. A chefia exercida por alguém pouco responsável, que descumpre as leis, embora seja no plano encarnado uma chefia de fato, aliás, de direito, deixa de ser uma chefia de fato porque ela se mescla com o desvio, com a prepotência, etc. Então, superiores ou inferiores, temos os mesmos compromissos perante o Criador e perante a sociedade. Sejamos nós, ou tenhamos nós como exemplo Cristo, que não obstante a sua ascendência espiritual, foi tolerante com todos aqueles, inclusive os que o crucificaram, quando ele diz: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Era um superior, o único ser perfeito que palmilhou o plano terrestre e que pedia perdão por aqueles irmãos. Ele não tripudiava, ele não corrigia, ele entregou-se porque era esse o seu compromisso, se deixou levar por vitimado por aquela violência, mas na profundidade do seu sentimento, na transcendência do seu conhecimento, da sua conexão com o Criador, tudo aquilo para ele não humilhou, não o maltratou. Então, sejamos nós, portanto, queridos irmãos, esse mensageiro da aglutinação de interesses e de providências. Comecemos no nosso lar, para os pais exercendo a liderança correta, corrigindo os filhos para que não se desviem, implantando no seio da família o sentimento cristão, difundindo a lei de amor, de caridade. E como filhos, portanto, inferiores, saibamos respeitar a autoridade paterna e, ao final, no ocaso da vida de nossos pais, saibamos cumprir a lei do amor filial, aquele que assiste aos pais nos momentos derradeiros, mas o faz com respeito, com carinho, com amor. Não os despejando no asilo para se livrarem dele. Sejamos, portanto, mensageiros dessa igualdade, embora possamos ter uma ascendência, seja de natureza intelectual, seja de natureza inferior, né? Natureza superior ou inferior.
E quando tivermos dúvida como nos comportar perante um subordinado ou um ente superior a nós, e por qualquer razão ética tenhamos dificuldade, imaginemos o exemplo do Cristo. Como Cristo se comportou quando foi humilhado, foi massacrado por aquela multidão que pedia a sua morte, como pedia também a liberação de Barrabás em contrapartida. Quer dizer, alguém já que Barrabás infringiu a lei humana, né, praticando crimes, e ele, puro na sua inteireza, aqueles consultados pelos políticos romanos, soltem Barrabás, prendam Jesus, ou crucifiquem Jesus. E ele, como talvez deixando um modelo maravilhoso de resignação, sublimou aquela dor final, nos dizendo em outras palavras e como exemplo: siga-me o caminho da humildade sempre. Então, queridos irmãos, qualquer que seja a nossa natureza, nossa hierarquia no mundo social ou espiritual, a lei de amor deve imperar para bem compreendermos e cumprirmos nossas tarefas. Que o Cristo nos ampare sempre. Que assim seja.